Boa noite, queridos amigos, queridas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. A palavra para a nossa reflexão de hoje encontra-se no livro Calma, do Emmanuel, ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Chico Xavier, em seu capítulo 26, intitulado Em Torno de Ti. Tá? E eu vou ler a mensagem por inteiro para conhecermos o seu teor e depois, então, eu traçarei comentários sobre ela. Ok? Então vamos à leitura da mensagem. Em derredor de ti encontrarás sempre no mundo a escola de aperfeiçoamento espiritual em que te matriculastes através do berço físico. Por muito sacrifício te custe, desculpem, a convivência com aqueles aos quais o mundo te vinculou pela força da consanguinidade, não te afastes deles, senão quando as circunstâncias da vida, expressando os desígnios superiores das leis que nos regem, te determine alterações e mudanças. E ele continua. A universidade é uma construção da inteligência. Cada aluno que se habilita a certa faixa profissional terá obrigatoriamente partilhado por longo tempo do clima de professores e colegas, os mais diversos entre si, para a obtenção dos valores culturais que demandam. O lar é uma conquista do sentimento. Cada coração que integra a família, nele sediada, se candidata à aquisição de recursos determinados e partilhará, consequentemente, por tempo dilatado, das experiências daqueles que se lhes categorizam na posição de parentes, a fim de que possa atingir as qualidades que procura. Se problemas e provações te gravam os dias no instituto doméstico, aconselha-te com a fé em Deus e guarda paciência no aprendizado que atravessas. Respeita os pais que te patrocinam o nascimento. Entretanto, se não te correspondem ao devotamento,
Compadece-te deles e não lhes sonegue o acatamento e a gratidão de que se te fazem credores. Educa os filhos que o mundo te confiou. No entanto, se não te mostram afeto, compadece-te deles e não lhes recuses a bênção da paz da qual necessitam para serem felizes, conquanto nem sempre considere justo armá-los de forças monetárias capazes de aniquilar-lhes o ensejo de elevação e serviço. Sejam quais forem as notas discordantes que te cerquem no lar ou no grupo de trabalho, compadece-te dos companheiros que ainda não entendam a mensagem de fraternidade e continua a demonstrar-lhes bondade e tolerância, porque os poderes maiores que nos conduzem os destinos certamente nos observam o comportamento nas lições em que nos encontramos para a conquista do perfeito amor. Certo. Muito bem. Então vamos ver o que nós podemos comentar aqui. Okay? Ele diz assim, em derredor de ti encontrarás sempre no mundo a escola de aperfeiçoamento espiritual em que te matriculastes através do berço físico. Bom, ele aqui está dizendo que quando nós encarnamos na Terra, na verdade nós estamos nos matriculando, né, numa escola de aperfeiçoamento espiritual. E encontraremos sempre ao redor de nós, sempre ao derredor de nós, diversas oportunidades de aprendizado, promovendo o nosso aperfeiçoamento. Ok? No segundo parágrafo ele diz assim: por muito sacrifício te custe a convivência com aqueles aos quais o mundo te vinculou pela força da consanguinidade, não te afaste deles, senão quando as circunstâncias da vida, expressando os desígnios superiores das leis que nos regem, te determine alterações e mudanças.
Então ele está querendo nos dizer aqui que por mais que a nossa convivência com aqueles que Deus nos confiou pela força da consanguinidade, não nos devemos nunca nos afastarmos deles. Senão, ou somente, quando as circunstâncias da vida determinarem alterações e mudanças. Ok? E ele continua. A universidade é uma construção da inteligência. Cada aluno que se habilita a certa faixa profissional terá obrigatoriamente partilhado por tempo longo do clima de professores e colegas, os mais diversos entre si, para a obtenção dos valores culturais que demanda. Então ele está nos dizendo que a universidade ela é uma construção da inteligência, não do espírito, tá? É uma construção da nossa inteligência. E cada aluno que deseja se formar, né, numa determinada profissão, partilhará por muito tempo da convivência com professores e colegas, os mais diversos possíveis, para a obtenção dos valores culturais que demanda, para alcançar, para atingir a formação na profissão, né, da inteligência, quer dizer, construída por nossa inteligência, que queremos exercer. Ok? E ele continua, olha. O lar é uma conquista do sentimento. Cada coração que integra a família, nele sediada, se candidata à aquisição de recursos determinados e partilhará, consequentemente, por tempo dilatado, das experiências daqueles que se lhes categorizam na posição de parentes,
a fim de que possa atingir as qualidades que procura. Ou então ele está nos dizendo que o lar é uma conquista do sentimento. O lar é uma conquista do sentimento. Envolve sentimento. Entendeu? Compreensão, ternura, né? Amabilidade. Enfim, ele diz também que cada coração dessa família pretende adquirir recursos determinados em seu plano evolutivo, combinado, às vezes, entre a espiritualidade e nós mesmos. Então, nós partilharemos, consequentemente, por tempo longo, das experiências deles, nossos parentes. Que procuram atingir as qualidades que desejam. Ok? Mas ele diz também o seguinte: se problemas e provações te gravam os dias no instituto doméstico, aconselha-te com a fé em Deus e guarda paciência no aprendizado que atravessas. Então ele está dizendo que se tivermos discórdias, né, provações nesse instituto doméstico, ou seja, em nosso lar, que nós devemos nos aconselhar com Deus e sempre guardar a paciência, que é fundamental em tudo, né? Então, sempre devemos guardar a paciência no aprendizado que estamos tendo. Ok? Porque a paciência
ela é fundamental em tudo. Sem a paciência, nós podemos, inclusive, nos precipitar, tá? Em conceituar o que nós achamos que aprendemos, que estamos aprendendo. Entendeu? Nós temos que ter paciência. Para penetrarmos profundamente no aprendizado e o interpretarmos devidamente. E Emmanuel continua: respeita os pais que te patrocinaram o nascimento. Entretanto, se não te correspondem ao devotamento, compadece-te deles e não lhes sonegues o acatamento e a gratidão de que se te fazem credores. Ele aqui está nos dizendo que nós devemos respeitar e honrar sempre a nossos pais, que se comprometeram em nosso plano evolutivo a assumir a posição de pai, que é uma das funções mais importantes em uma família, porque geralmente, e assim foi, e ainda tem sido em muitas famílias, quem promove as necessidades daqueles familiares, não é mesmo? Eles, por assumirem compromisso num plano evolutivo, sendo os nossos pais, eles estão nos dando a vida. Ou seja, eles estão nos dando a oportunidade de aprendizado durante a nossa jornada evolutiva. Por mais que eles não sejam os pais perfeitos, né? Mas eles se comprometeram, eles assumiram, eles toparam, eles tiveram a boa vontade
de nos dar essa oportunidade de aprendizado, nos patrocinando a vida, né? O nascimento na Terra. E só com isso, os filhos se tornam devedores dos pais. E os pais, seus credores, por lhe proporcionarem esta oportunidade de aprendizado. Ok? E Emmanuel continua. Educa os filhos que o mundo te confiou. No entanto, se não te mostram afeto, compadece-te deles e não lhes recuse a bênção da paz da qual necessitam para serem felizes. Conquanto nem sempre considere justo armá-los de forças monetárias capazes de aniquilar-lhes o ensejo de elevação e serviço. Bom, então ele está nos dizendo que nós temos o dever, né, de educar os filhos que Deus nos confiou. Mas se, no entanto, eles não demonstram, né, afeto por você, tem compaixão deles. E faz esforço, faça esforço para manter a paz da qual todos, inclusive eles, precisam para serem felizes. No entanto, nem sempre consideres justo armá-los de recursos monetários porque as facilidades vão aniquilar-lhes, né? Vão roubar-lhes o desejo ou o ensejo de elevação
e de serviço a Deus. Ok? De elevação, inclusive na sua profissão, né? Porque com o abastecimento de recursos monetários, nós iremos roubar-lhes a necessidade de se elevar profissionalmente e tampouco de prestar algum serviço a Deus, como caridade, ou até mesmo de fazer o bem, porque com as facilidades que nós teremos, né, dada pelos pais inconsequentes, roubarão todos esses ensejos de elevação profissional para ser um bom profissional e ganhar um bom dinheiro, como também para servir a Deus. Para que fazer caridade, por exemplo, se eu não preciso fazer o bem para receber o bem, porque eu já estou abastecido de tudo que eu preciso? Porque o meu Pai me deu, providenciou isso. Inconsequentemente. E Emmanuel continua: sejam quais forem as notas discordantes que te cerquem no lar ou no grupo de trabalho, compadece-te dos companheiros que ainda não entendam a mensagem de fraternidade e continua a demonstrar-lhes bondade e tolerância, porque os poderes maiores que nos conduzem os destinos certamente nos observam o comportamento nas lições em que nos encontramos para a conquista do perfeito amor. Então ele está nos dizendo que sejam quais forem as discórdias que nos cerquem, que nos rodeiem em nosso lar, ou até mesmo no nosso grupo de trabalho,
Sejam quais forem as discórdias, tenhamos compreensão sobre tenhamos compreensão. Onde é que nós estamos aqui? Tenhamos compaixão desses companheiros, porque, na verdade, eles ainda não entenderam a mensagem da fraternidade. E continua sendo bondoso e tolerante para com eles, porque o mundo maior que nos conduzem à vida certamente nos observam o comportamento diante dessas lições em que nos encontramos para a conquista do amor perfeito. Gente, então ele aqui, ele está tratando de um assunto seríssimo. Porque a família, ela é o núcleo da sociedade, né? A família é a célula do universo. São as células do universo. Como também são verdadeiros laboratórios espirituais de aperfeiçoamento do nosso espírito, de crescimento. Entendeu? E ele está nos mostrando como devemos agir quando temos problemas familiares. E sempre teremos problemas familiares. Porque as criaturas, elas formam uma família em função
de se ajustarem, porque existem problemas entre eles. Entendeu? Eles estão agrupados em um núcleo familiar para justamente resgatar expiar e reparar males que fizemos uns aos outros. Então, é um lugar muito perigoso. Muita coisa pode acontecer. Porque nós podemos não conseguir cumprir o que nos propomos a tentar cumprir, né? Eu digo tentar porque é realmente difícil, tá? É realmente difícil porque, devido ao grande número de encarnações que nós temos, muitos defeitos estão enraizados, cristalizados em nosso ser. E é justamente nesse laboratório familiar é que nós vamos tentar resolver, desfazer essas cristalizações que existem no nosso espírito. Entendeu? Que por estarmos ainda num planeta de provas e expiações, né, onde o mal ainda prevalece, é que é difícil. É difícil. Geralmente não conseguimos atingir plenamente nossos objetivos, a que nos comprometemos a atingir. É muito difícil. É tão difícil que as nossas existências ficam se repetindo às vezes para resolver o mesmo assunto que tentamos resolver na última existência, na última jornada evolutiva.
É muito difícil. Mas Deus não tem pressa. Como eu sempre digo, ele não tem pressa. Porque ele tem a vida eterna para nos transformar intimamente. Para desfazer todos esses, eu não digo desfazer, mas para nos livrarmos de todos esses defeitos existentes em nós. Então, gente, nós devemos dar muita atenção à nossa família. Porque é nela e através da convivência com nossos parentes, nela sediados, é que nós vamos nos aprimorar. É que nós vamos nos aperfeiçoar. E, quem sabe, galgar mais um degrau na senda evolutiva. Ok? Muito bem, então. Até a próxima palavra para reflexão. Um bom fim de noite para vocês. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau.